O que significa o corpo é o templo do Espírito Santo? Derrubem este templo e em 3 dias eu o levantarei. Olá, Bereanos! Neste vídeo iremos explicar o que significa o corpo é o templo do Espírito Santo. Primeiramente nós lemos em João, capítulo 2, versículo 19 e 21, que diz: Jesus lhes respondeu: derrubem este templo e em 3 dias eu o levantarei. Mas o templo de que ele falava era o seu corpo. Então, conforme o texto, o templo que Jesus falava era o corpo dele. Então, depois que Jesus desceu aqui para a terra, o corpo passou a ser o templo do Espírito Santo de Deus, não mais um local de adoração, onde o Espírito Santo habitava, assim como era no tempo de Moisés. O apóstolo Paulo confirmou isso em alguns textos. Leiamos. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, onde diz: vocês não sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus mora em vocês? Ou seja, o Espírito Santo de Deus mora em nós primordialmente e não está preso a um lugar de adoração. Outro texto está em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, onde diz: e que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo de um Deus vivente. Como Deus disse: residirei entre eles e andarei entre eles, e eu serei o Deus, e eles serão o meu povo. Novamente, o templo citado aqui são as pessoas, e não há um local de adoração. O texto também fala que Deus residiria sobre seus servos por meio do Espírito Santo. Também temos o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 22, que diz: em união com ele, vocês também estão sendo edificados juntamente para se tornar um lugar para Deus habitar por Espírito. Então hoje não existe mais esse negócio de um lugar para adorar a Deus, um templo para adorar a Deus, mas o Espírito Santo de Deus habita em nós mesmos. Por isso que pecados que envolvem o corpo expulsam o Espírito Santo de Deus da pessoa. Então significa isso que não devemos ir e nem ter um local para adoração a Deus? Claro que não. A reunião da igreja é importante. Nós podemos ler isso em Hebreus capítulo 10, versículo 25, onde diz: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então devemos ter esse costume de nos reunir, para nos encorajar, para nos fortalecer uns aos outros. Porém, Deus não está no local de adoração, mas está em nós mesmos, porque nós somos o templo, que também é chamado de igreja, né? Então a igreja são as pessoas, não o local de adoração. Assim como o templo também são as pessoas e não o local de adoração. Mas não há nada de errado em ter um local para adorar a Deus. Porém, o Espírito Santo de Deus não depende de um lugar para adoração, não está preso a um lugar. Estes textos nos ensinam que somos libertos para adorar a Deus onde quer que estejamos, sem depender de um local para adoração. Pois onde estivermos, poderemos adorar a Deus, pois nós somos o templo. Afinal, veja o que diz Mateus capítulo 18, versículo 20. Pois, onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, ou seja, qualquer reunião pequena já é o suficiente para que o Cristo esteja em união conosco. Por isso é muito importante que não nos apeguemos à religião. A religião um dia pode acabar, pode nos trair, mas a nossa fé com a nossa adoração não. Esta deve permanecer intacta. Então não devemos depender da religião para adorar a Deus. O cristão verdadeiro independe da religiosidade. Eu vou deixar 2 vídeos. Um fala sobre se só o amor na adoração basta, e o outro sobre se a religião é o ópio do povo. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.